Hello, hello, my dear friends. Chegamos na aula de número 4, class number 4, the to be verb in the simple past tense. A coisa tá ficando mais legal agora, a gente está aprendendo mais coisas agora. Lembrando, a gente está seguindo num padrão para você entender a lógica de como a língua funciona. Espero que você tenha assistido a aula 1, 2 e 3 completamente, repetido comigo, feito as suas atividades, não só atividades de escrita, mas também as suas atividades de conversação, as individuais comigo e também com os seus colegas, que é muito, mas muito importante. Aliás, é a parte mais importante, porque sem prática não há conversação. Está claro para você, né? Então não deixe de realizar suas atividades a qualquer momento que você puder, ok? 100% flexível, tá bom? Importante. E veja também, professor, eu já sei o to be, eu sei que você sabe o to be, então prove que você sabe tudo que você está aprendendo nas atividades e mostre o quanto você tem de proficiência sobre esses assuntos aqui. Não subestime o conhecimento e, se for uma revisão para você, sempre vai agregar e ajudar a trazer solidez e confiança para o seu inglês. Acredite aqui no seu velho professor. Bora começar? E fica então aqui já o meu pedido para o seu clique, né? O seu clique de gostei, o seu clique de like, o seu clique de inscrever-se também. Isso é gratuito, não tira pedaço de ninguém e só ajuda quem está produzindo conteúdo para você, tá legal? Também compartilhar sempre vai poder ajudar as pessoas. O que eu estou fazendo aqui é compartilhar meu conhecimento. Compartilhe também com seus amigos. E também vá lá atrás das redes sociais todas do grupo do Telegram que está aberto para que você possa participar. E se precisar falar comigo, também chama no 988-35-8665. É um prazer sempre falar comigo, com você, não só para fazer as atividades de conversação que aparecem ao final de cada aula, mas também, principalmente, para tirar a sua dúvida. Poxa vida, para isso que eu estou aqui. Tá legal? Então eu estou aguardando. Já deu o seu clique? Show! Thank you very much! Lembra que a gente começa seguindo o mesmo padrão dos pronomes do I, you, he, she, it, we, you, they, né? Do singular e do plural. Para quê? Para que você possa, por meio dessa repetição, criar a sua condição de entender tudo que a língua tem de diferente do português. Principalmente isso que é aí que esbarra a sua confiança e é aí que trava na hora de soltar. E aqui são só frases usadas em quaisquer tipos de conversação. Por isso, se eu disser para você assim, I was sick, I was, veja como é que eu subi agora, was, é como se tivesse um chapeuzinho ali, was, I was sick, eu estava doente, I was sick. E para dizer que você era amigo dela, passa a ser you were her friend, amigo dela, her friend. O pronome adjetivo vem antes do amigo. Você era amigo dela. You were, parece um monstrinho, were, também com o chapeuzinho. You were her friend, pronunciando comigo. E para agora, olha só, se eu usei I was, usei you were, agora volta para o was. Atenção essa diferença aqui. Para dizer, he was born in 2003. Ele nasceu, literalmente está escrito aqui que ele foi gerado em 2003. Olha o in para falar do ano, né? Mas veja que a gente adapta para o português, né? Interpreta dizendo que ele nasceu em 2003, mas o que está escrito aqui é que ele foi gerado lá. He was born in 2003. E para dizer que ela era uma garota bela, lembrando o adjetivo antes da palavra garota, she was a very beautiful girl. Ela era uma garota muito bonita. Olha a ordem das palavrinhas aqui. She was a very beautiful girl. Beleza? She was. Atenção aqui, a gente vai dar sequência para os outros pronomes para dizer, por exemplo, eu olho para uma coisa e digo assim, nossa, ele estava quebrado. It was broken. It was broken. It was broken. O que estava quebrado? Aquele negócio que eu estou olhando ali, que é um objeto qualquer. Lembrando que o it serve para isso. It was broken. Tá? Agora a gente volta para o plural e o pronome e os verbinhos passam a ser were novamente. Para dizer que vocês estavam muito tristes antes de conhecer esse programa. You were so sad. You were so sad. Vocês estavam muito so sad. Não, lembra que não é sad. Sad. You were so sad. Vocês estavam muito tristes. Para dizer também que vocês estavam errados por qualquer razão. Vocês, lembrando que aqui é plural. You were wrong. Olha como é que you were wrong. You were wrong. You were wrong. You were wrong.
tá? Vocês estavam errados, aqui é plural, né? E para dizer que eles eram pessoas legais, they were nice guys. They were nice guys. Eles eram pessoas legais, ou elas eram pessoas legais, ok? They were nice guys. Saímos das afirmativas, affirmative sentences, tá? E não fale a palavra phrases, sentences, ok? Melhor assim. Então agora nas negativas, vamos lá, seguindo aquela ordem, né? Lembrando de só colocar o notzinho aqui, contrair também, porque a contração é algo natural da língua, espontâneo, tá? Para eu dizer que eu não estava em casa ontem, I wasn't home yesterday. I wasn't home yesterday. Veja que eu não estou dizendo I wasn't in the home, I wasn't at the home, não. Sem preposição. I wasn't home yesterday. É nessa repetição que você vai aprendendo como é que é os padrões, como é que você tem que usar, tá? Porque às vezes a gente tem vontade de botar ali in the home, nada. I wasn't home yesterday. Eu não estava em casa ontem. Para dizer que você não foi convidado, you weren't invited. You weren't invited. Invited. Olha o edzinho, como é que pronuncia no final das palavrinhas. Ó, invited. Nunca vai ser invited. Nunca. You weren't invited. You weren't invited. Você não foi convidado. Para dizer que ele não era belo, he wasn't handsome. Veja que não é handsome. He wasn't handsome. He wasn't handsome. Ele não era belo. E para dizer que ela não estava legal naquele dia, she wasn't okay that day. Ela não estava legal naquele dia, she wasn't okay that day. Naquele dia, that day. Ok? Vamos para os próximos pronomes, em que a gente vai dizer, por exemplo, it wasn't me on the phone. Essa frase é estranha, mas eu estou dizendo que não era eu, aquela pessoa, aquela coisa, aquele objeto que estava te ligando, tá? A gente vai usar o pronome it. It wasn't me on the phone. Ou seja, não era eu no telefone. It wasn't me on the phone. On the phone. Assim, a gente tinha preposição também. It wasn't me on the phone. Para dizer que nós não estávamos apressados, we weren't in a hurry. We weren't in a hurry. In a hurry é com pressa, apressados. We weren't in a hurry. A gente estava tranquilo. We weren't in a hurry. Hurry. Isso aqui é uma expressão. E para dizer que vocês não estavam na casa de vocês ontem, eu diria you weren't in, agora sim, you weren't in your house yesterday. You, vocês, lembrando que é plural, you weren't in your house yesterday. Ok? You weren't in your house yesterday. E para dizer que eles não eram bons amigos, they weren't good friends. They weren't good friends. Lembrando, good é o adjetivo, vem antes do friends, mas nunca vai ser good friends não, porque o adjetivo não varia. They weren't good friends. Só colocamos o quê? Só colocamos o not na ordem normal das palavrinhas, das frases, como nas afirmativas, certo? Então o padrão da afirmativa é igual ao da negativa, só bota o not. E claro, dá aquela contraidinha, né? Que é natural. Agora a gente vai passar para as interrogatives, para lembrando as questões fechadas, cuja resposta é sim ou não. E lembra que quando isso acontece, a entonação sobe no fim da pergunta. Por essa razão, eu faço essa seguinte pergunta para você. A gente está vendo fotos ali, eu pergunto, was I in the picture? Was I in the picture? Eu estava nessa foto? Was I in the picture? Fizemos a troca, né, do pronome pelo sujeito. Perguntas nunca começam com o sujeito, com os pronomezinhos. Trocamos o verbo, aliás, pelo sujeito, o verbo to be. Was I in the picture? E a resposta você pode dizer sim, você estava. Yes, you were. Ou dizer no, you weren't. Olha como troca aqui o verbo was para you, né? Eu pergunto se eu estava na foto e você diz para mim, não, você não estava na foto, ou sim, você estava na foto. Was I in the picture? Yes, you were. Or no, you weren't. Essa troca de pronome sujeito às vezes confunde também, é só pensar no português, tá? E quando eu pergunto assim, ó, você estava aqui na última aula? Were you here? Aqui. Were you here last class? Veja que não é in the last class, é nada do tipo. Were you here last class? Você estava aqui na última aula? Were you here last class? Yes, ó, perguntei para você agora. Você sim, eu estava, ou não, eu não estava. Yes, I was, or no, I wasn't. Yes, I was, or no, I wasn't. Ok? E se eu quiser saber se ele nasceu em São Paulo? Was he born in São Paulo? Was he born in São Paulo? Lembrando, a tradução literal não é essa.
Aqui ele foi gerado em São Paulo, mas em português a gente fala, né, assim, e por isso a gente está traduzindo. Was he born in São Paulo? Yes, he was. No, he wasn't. Was he born in São Paulo? E para perguntar se ela era a melhor amiga dele, observa aqui, was she his best friend? Was she his quer dizer dele, daquele cara, tá? Refere-se a ele. Was she his best friend? Yes, she was. Or no, she wasn't. Vamos dar sequência nos pronomes para ver então. Agora, para eu saber, eu usei o his agora que era dele, né? Agora pouquinho, agora vou usar o her. Para dizer assim, ó, was it her dress? Was it, o vestido. Was it her dress? O it refere-se ao dress, que é o vestido. E o her refere-se a dela. His, dele, her, dela. Sempre antes de uma coisinha, antes de um objeto. Was it her dress? E se era o vestido dela? Você vai dizer que a resposta, yes, it was, or no, it wasn't. Dando a sequência nos pronomes. Sim, ele era, ou não, ele não era. Contraindo, né? E para eu perguntar agora, se nós estávamos nesse ônibus ou naquele ônibus. A gente foi viajar de ônibus, na hora de parar ali para se alimentar, a gente chega agora, não sei que ônibus que a gente estava. E eu pergunto para você, nós estávamos nesse, this, que está pertinho de mim, ou that, naquele que está longe de mim? Were we on this bus or that bus? Were we on this bus or that bus? E veja que a gente fala on the bus, tá? Dentro do ônibus, on the bus. Vai guardando. Were we on this bus or that bus? E aí você vai responder para mim. Ah, we were on that bus. We were on that bus. Nós estávamos naquele ônibus. Fechado? Mudando um pouquinho dos formatos das perguntas. Então, a coisa está crescendo, está aumentando. E se eu perguntar assim, ó, se vocês estavam na festa, esse you aqui é plural, não esquece. Were you at the party? Were you at the party? Were you at the party? Erguendo. Você vai dizer, sim, nós estávamos. Yes, we were. Não, nós não estávamos. No, we weren't. Não, nós não estávamos. E para perguntar se aqueles caras lá, eles eram policiais ou bombeiros, como é que eu faria? Eu vou perguntar, were they policemen or firefighters? Were they policemen, police? Tá, olha o jeito de pronunciar aqui. Were they policemen or firefighters? Aí você vai responder, they were policemen. They were policemen. Então, quero saber se eles eram policiais ou bombeiros. Você vai dizer que eles eram policiais. They were policemen. Ok? Vamos agora para as negativas, para as interrogativas abertas com WH. E lembrando que aqui a entonação está nas palavrinhas com WH, certo? Para dizer assim, ó, what was that noise? What was that noise? What was that noise? O que foi aquele barulho? Aí você responde, it was, isso, esse objeto, essa coisa que a gente está se referindo, tá? It was a car crash. It was a car crash. Uma colisão de carros. It was a car crash. Uma colisão de carros. Ok. E se eu perguntar quem estava com você ontem à tarde? Olha quanto longa essa pergunta é. Who were you with? Or who were with you yesterday afternoon? Who were with you yesterday afternoon? Quem estava com você ontem à tarde? Who were with you yesterday afternoon? Você vai responder, I was with Mary. Eu estava com a Mary. I was with Mary. E aqui, para saber onde é que você estava a noite passada? Where were you last night? Where were you last night? Aí você vai dizer, I was at home. Aqui você vai usar a preposiçãozinha. I was at home. Beleza? Eu estava em casa. Lembrando, né? Onde é que você estava a noite passada? Eu estava em casa. O home não é a casinha que tem telhado. O home é o lar da gente. Depois a gente fala melhor sobre isso, tá? Where were you last night? I was at home. E aí, mais um pouquinho, se eu quiser saber quando que você nasceu, eu vou perguntar assim. When were you born? When were you born? When were you born? Quando que você nasceu? Você pode responder, I was born in para ano. I was born in 19, separando, né? 95. I was born in 1995. Ok. Eu nasci em 1995.
E se eu quiser saber como é que estava a convenção, se foi uma convenção, eu quero saber onde é que estava. E pergunto então, how was the convention? Veja que convention vale pelo pronome it. Poderia perguntar, how was it? Mas como eu não sei o que a gente está falando a respeito, né? Então eu vou ter que falar a palavra convention. Mas o convention vale pelo it, o objeto. How was the convention? How was the convention? Aí você vai dizer, it was very interesting. It was very interesting. Ah, ok, estava muito interessante, que legal, que bom. E para perguntar, por que eles estavam tristes? Why were they sad? Why were they sad? Por que eles estavam tristes? Aí você vai dizer, because they were sick. Because they were sick. Porque eles estavam doentes. Perguntou com why, respondeu com because. Because they were sick. Beleza? Bom, olha só, agora vem para a melhor parte. Agora vem para Individual Conversation Activity. E eu quero de novo que você answer me these questions. Me pergunte essas questões. Ou me pergunte me faça essas perguntas. Sempre adaptando, né? Tradução literal não existe quase perfeita. E aí a primeira pergunta é, where were you yesterday night? Where were you yesterday night? Onde é que você estava ontem à noite? E se eu quiser saber, when were you born? When were you born? Quando é que você nasceu? E se eu quiser saber, eu quero saber demais, was it a good class? Was it a good class? Essa foi uma aula legal? Não deixe de responder, essa é a melhor parte. E não deixe também de fazer suas atividades escritas, atividades interativas, conversar comigo, conversar com seus colegas sempre que possível. Na hora que você quiser, ok? Thank you very much for watching this class. See you next time, my dear friend. God bless you. Bye-bye. Now.